Oi, pessoal. Nessa aula a gente vai falar sobre probabilidade. Probabilidade é um assunto relativamente extenso, né? A gente vai cobrir o assunto em alguns vídeos, né? Nesse vídeo a gente vai ver só a parte inicial mesmo, né? Conceitos iniciais, aquela história de espaço amostral, caso favorável, caso possível, né? Isso que a gente vai ver na aula de hoje. Bom, pessoal, começando aí, né? Vamos falar sobre experimentos, né? Experimento determinístico, experimento aleatório. Por exemplo, quando a gente estuda física, quando a gente vê lá na física, na química, a gente entra em contato com diversos tipos de experimentos, né, que são experimentos em geral determinísticos. O que quer dizer isso, né? São experimentos que a gente, antes de realizar, a gente já tem uma boa noção, né, uma boa precisão, a gente já tem um resultado ali com uma boa precisão. Por exemplo, né, você joga, você lança, se abandona um objeto de uma determinada altura e você quer saber quanto tempo que esse objeto vai levar para atingir o solo, né? Bom, você, antes de fazer a experiência, a física ela já fornece, né, a resposta para você, né? Ou já fornece as equações, as fórmulas que permitem que você encontre a resposta. Você tem também, por exemplo, o experimento de colocar a água para ferver, né, a altitude do nível do mar, colocar uma panela de água para esquentar e observar a que temperatura que essa água ferve. E quando ela estiver fervendo, você vai, põe o termômetro, né, mede essa temperatura. De novo, né, antes de fazer a experiência, você já sabe qual é o resultado, né, você já sabe o que vai acontecer, tá bom? Então, isso são exemplos, né, de experimentos determinísticos, experimentos que não importa quantas vezes você repita, você sempre vai encontrar o mesmo resultado. Tá? Infelizmente, né, ou felizmente, nem todos os experimentos eles seguem essa regularidade. Né? Existem experimentos que são ditos experimentos aleatórios, são aqueles que, mesmo que você tente repetir, né, tente replicar nas mesmas condições, você não tem como saber previamente qual vai ser o resultado. Tá bom? E são esses experimentos, né, que a gente trata aqui em matemática, que a gente trata no estudo de probabilidade e lá na frente no estudo de estatística também. Então, por exemplo, né, em probabilidade a gente trabalha muito com as ideias de jogos, né, de jogos de azar, a história de você jogar um dado e observar a face sorteada, de você sortear uma bola numerada de uma urna, uma carta de um baralho, né, coisas assim. Né? A gente trata esse tipo de situação aqui na probabilidade. Né? Quando você trabalha com estatística, né, você em geral trabalha com eventos, né, que são até menos regulares do que esses eventos ligados a jogos de azar, né, mas que são importantíssimos. Né? Por exemplo, né, qual é a probabilidade de que uma pessoa esteja doente, dado que o teste lá para a doença deu positivo? Ou qual é a probabilidade de um remédio funcionar, né, para uma pessoa, dado que ele funcionou para um conjunto de pessoas, né, com os mesmos sintomas? Enfim, né? O estudo de estatística ele tá ligado tanto às ciências exatas quanto às ciências humanas, né, às ciências sociais. É difícil de exagerar a importância da estatística, a importância do tratamento de dados, né, da extração de significado do, do, da extração de informação a partir de um conjunto de dados. É difícil de você extrapolar, de você exagerar a importância dessas ferramentas aí para a gente, né? Enfim, a gente vai então falar, né? Voltar aqui para a probabilidade, falar dos conceitos iniciais. A gente tem aí o conceito de espaço amostral. O espaço amostral é simplesmente o conjunto de todos os resultados possíveis aí que a gente tem com o experimento, tá bom? E qualquer subconjunto do espaço amostral, a gente vai chamar isso de um evento. Normalmente, né, o problema ele pede que você calcule a probabilidade de que um evento ocorra, né, a probabilidade de que um subconjunto lá do espaço amostral ocorra. Bom, pessoal, dá uma olhadinha aqui, próximo slide. A ideia de probabilidade, né? O que significa? De repente você sabe calcular a probabilidade, mas talvez você não tenha parado para pensar ainda no significado da ideia de probabilidade, né? Bom, antes da gente calcular alguma coisa, a gente tem que saber o que essa coisa é, o que ela significa, o que ela representa. Então, o significado de probabilidade é o seguinte: a probabilidade de que um evento ocorra dada, né, por um número real não negativo que expressa a confiança que temos no acontecimento desse evento.
Então é um valor que vai expressar o grau de confiança que a gente tem na ocorrência ou não daquele evento. Então a probabilidade, pessoal, vai ser sempre um número entre 0 e 1, tá bom? Ou se você quiser escrever, né, isso em forma de porcentagem, um número entre 0% e 1%. E 1% não, perdão, e 100%, tá bom? Então quanto mais próximo de 0, né, menor a probabilidade de que aquele evento ocorra, e quanto mais próximo de 1, maior a probabilidade de que aquele evento ocorra. Nas situações de limites, né, quando a probabilidade é 0, quando a probabilidade é 1, a gente chama esses eventos de evento impossível e evento certo, né, respectivamente. O evento impossível é aquele que tem probabilidade 0, por exemplo. Né? Você sorteia um dado comum de 6 faces e você quer saber qual é a probabilidade de que o valor sorteado seja maior do que 7. Poxa, é impossível, né? Você não tem o 7 ali entre os valores do dado, então ele nunca vai ser sorteado, é impossível. Né? Um evento certo seria pegar esse mesmo dado, sortear e perguntar, né, qual é a probabilidade de que o número sorteado seja menor do que 10, por exemplo. Né? Puxa, todos os números ali escritos nas faces do dado são menores do que 10, então com certeza esse evento vai ocorrer. Esse é um evento certo, esse é um evento de probabilidade 1, de probabilidade 100%. Então é legal, parece simples, né, essa ideia, mas é legal a gente ter isso em mente, né, porque isso ajuda a gente a verificar as nossas soluções. Né? Às vezes acontece da gente resolver um problema de probabilidade e encontrar como solução, por exemplo, 5 terços. Né? Você faz aí, resolve o problema e acha que a probabilidade é 5 terços. Poxa, 5 terços é maior do que 1, né? Então é impossível. Né? Você, com certeza, você cometeu algum erro aí nas contas, né? E precisa verificar, é importante verificar. Então, é legal a gente ter isso em mente. Né? Sempre que você encontrar como solução para um problema de probabilidade um valor fora dessa faixa entre 0 e 1, é porque você cometeu algum erro, né? Você tem que verificar a sua resolução. Tá bom? Pessoal, como é que a gente faz para calcular uma probabilidade? Né? A regra a gente vai ver agora no próximo slide. Seguinte, se cada elemento do espaço amostral tem a mesma probabilidade, dizemos que que o espaço amostral é equiprovável e que a probabilidade de que o evento A ocorra é dada pela razão entre o número de casos favoráveis ao evento A e o número de casos possíveis. Então essa formulazinha, né, a gente vai usar bastante aí, pelo menos em toda a aula de hoje, né, para calcular a probabilidade de um evento A. Você vai contar o número de resultados favoráveis a esse evento, vai contar o número de resultados possíveis e vai fazer a razão. É claro que a gente só pode fazer isso se cada elementozinho, né, do espaço amostral tiver a mesma probabilidade, a mesma chance de ocorrer. Aí, em geral, a gente supõe isso nos nossos problemas. Né? Pessoal, primeiro probleminha aí para a gente ver diz o seguinte: foram preparadas 90 empadinhas de camarão, 60 delas deveriam ser bem mais apimentadas. Por pressa e confusão de última hora, foram todas colocadas ao acaso numa mesma travessa para serem servidas. A probabilidade de alguém retirar uma empadinha mais apimentada é de quanto, né? E aí? Então a gente vai pensar, né, quem é o nosso espaço amostral e quem é o evento. Tá? Quem são os nossos resultados possíveis e quem são os nossos resultados favoráveis. Então você vai pensar o seguinte: poxa, você tem 90 empadinhas, né? 90 empadinhas aí na travessa, né? E na bandeja, né? E a princípio, né, não existe nada na aparência, né, que distingua uma da outra, né? Todas têm a mesma chance ali de serem sorteadas, né, por quem vai escolher. Então esse é o nosso espaço amostral, né? Esses são os nossos resultados possíveis. A princípio, qualquer uma das 90 aí tem a mesma chance de serem sorteadas. E os nossos casos favoráveis, né? Os nossos casos favoráveis são os casos que contribuem para o evento, né, que o enunciado está perguntando a probabilidade. Então, a pergunta dele é: a probabilidade de alguém retirar uma empadinha mais apimentada, então retirar uma empadinha mais apimentada é o nosso evento. Então, são 60 resultados que favorecem esse evento, uma vez que são 60 empadinhas aí mais bem apimentadas. Você faz a razão entre esses valores, 60 dividido por 90 é igual a 2 terços, 2 terços é a probabilidade pedida. Então, cada pessoa aí que se dirige a essa bandeja, que se dirige a essa travessa, tem uma chance de 2 em 3, né,
de tirar aí uma empadinha de camarão mais apimentada. Pessoal, vamos ver aí um segundo problema. A probabilidade de uma bola branca aparecer ao se retirar uma única bola de uma urna contendo 4 bolas brancas, 3 vermelhas e 5 azuis é quanto, né? Então, de novo, a gente vai pensar no universo aí de possibilidades, né? No espaço amostral, tudo que pode acontecer. Essa urna tem, vamos lá, 4 mais 3 mais 5, essa urna tem 12 bolas, né? A princípio, qualquer uma dessas bolas tem a mesma chance de ser retirada, né? Então, a gente pode usar esse dado, né, do espaço esse número de casos possíveis aí para calcular a probabilidade. Então a gente vai contar os casos favoráveis, que são 4, os casos possíveis, que são 12, faz 4 sobre 12, você vai encontrar 1 sobre 3, tá bom? Então, pessoal, claro, né, a gente só pode resolver esse tipo de problema desse jeito, né, se a gente tiver razões para acreditar que o espaço amostral é equiprovável. Tá? Então, se, por exemplo, né, se as bolas brancas forem maiores do que as bolas vermelhas, talvez a gente tenha que atribuir probabilidades diferentes de sorteio, né, para essas bolas. Né? Se tiver uma bola muito grande e outra bola muito pequena, de repente quem for colocar a mão lá para sortear, né, para tirar da urna, tem uma chance maior de tocar a bola que é maior, né? Quanto maior a bola, maior a chance dela ser tocada, né? Então é claro, né, que se a gente está supondo, né, nesse tipo de problema, que as bolas têm as mesmas características físicas, né, com exceção da cor. Tá bom? Então a gente só consegue usar essa ideia de espaço amostral equiprovável e de dizer que o resultado, que a probabilidade é o número de resultados favoráveis sobre o número de resultados possíveis, somente quando a gente tem essa certeza ou quando a gente supõe, né, que todos têm a mesma chance de sorteio, todos os objetos têm a mesma chance de sorteio. Pessoal, vamos ver mais uma? A gente tem dois dados, né? Dois dados perfeitos são lançados ao acaso. Quando ele fala assim, dado perfeito, ou dado honesto, ou dado não viciado, o que ele está querendo dizer é, o dado tem todas as faces, né? Tem a mesma chance de serem sorteadas, tá? Ele não tem nenhum viés, ele não tem nenhuma tendência que favoreça um dos lados, ele não tem nenhuma imperfeição, ele não tem nenhum lado um pouco mais pesado, ou nenhum lado, né, um pouco mais descascado, né? Nada disso, é um dado perfeito, tá bom? E ele pergunta qual é a probabilidade de que a soma dos resultados obtidos seja igual a 6. Então a gente vai, né, pensar aqui nos nossos resultados favoráveis e nos nossos resultados possíveis. Pessoal, deixa eu pegar aqui o ponteiro e mostrar para vocês. Resultados possíveis, casos possíveis. A gente está lançando dois dados. Existe para o primeiro dado 6 possibilidades. E existem, né, para o segundo dado 6 possibilidades. A gente vai usar aquela ideia do princípio multiplicativo, né, 6 vezes 6, 36, para poder descobrir aqui quantos são os resultados, as configurações possíveis, né, para o sorteio desses dois dados. Então tem ao todo aí 36 coisas que podem acontecer, 36 resultados que são possíveis. Desses 36 resultados possíveis, alguns, né, são favoráveis, né, eles são favoráveis quando eles somam 6. Quantos são esses casos favoráveis? São esses que estão descritos, né, que estão listados aqui. 1 e 5, 2 e 4, 3 e 3, 4 e 2 e 5 e 1. Tá? São os pares aí, de resultados aí que somam 6. A gente conta, né? Conta aí ao todo os 5 resultados possíveis, 5 possíveis e 36 favoráveis. Aliás, ao contrário, né? 5 favoráveis e 36 possíveis, 5 sobre 36 é o resultado aí, a probabilidade desse evento. Tá certo? Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês, né? Eu estou fazendo aqui os exercícios, explicando, né, comentando, mas vocês não devem ter sentido nenhuma dificuldade aí nos 3 problemas iniciais, né? Esses problemas são mesmo só para a gente ter uma ideia, né? Solidificar a ideia aí dos conceitos de probabilidade, tá bom? Eu vou pedir para vocês, né, darem uma pensada aí nesse problema 4 e nesses problemas em diante, né? Eu acho que vale a pena, né, a partir de agora, né, você dar uma pensadinha aí e tentar resolver, tá? Então a minha dica tenta resolver sempre, né, usando os conceitos que a gente está vendo, né? Quem são os resultados favoráveis, quem são os resultados possíveis, né? Tenta imaginar a situação, né? Não tente nunca resolver, principalmente combinatório e probabilidade, não tente resolver nunca no automático, tá? Você sempre tem que tentar se colocar na situação, imaginar a situação ocorrendo, tá? Que aí você aumenta aí a sua chance de acerto. Então, pessoal, o problema diz o seguinte:
Um juiz de futebol possui 3 cartões no bolso. Um desses cartões é todo amarelo, o outro é todo vermelho e o terceiro é vermelho de um lado e amarelo do outro. Num determinado lance, o juiz retira ao acaso um cartão do bolso e o mostra a um jogador. A probabilidade de a face que o juiz vê ser vermelha e de a outra face mostrada ao jogador ser amarela é de quanto, né? E agora, né? E agora? Será que é um terço? Será que é um meio? Será que é um sexto? Bom, pessoal, deixo para vocês pensarem, né? Eu vou clicar agora, né? Avançar aqui o slide e a gente vai ver a solução, tá bom? Então, não, pause o vídeo, né? Não veja a solução se você ainda não tiver pensado. Bom, vamos lá, solução. O que eu fiz aqui, né? Fiz uma tabelinha para a gente imaginar, né, todas as situações ocorrendo. Então a gente sabe do enunciado que são 3 cartões, né? Cartão 1, cartão 2, cartão 3, mas cada cartão ele pode ser exibido de 2 maneiras diferentes. Ele pode ser exibido, vamos imaginar, né, que cada cartão tem a face 1 e a face 2, o juiz ele pode exibir a face 1 ou a face 2 de cada cartão para o jogador, né? E aí isso a gente está imaginando que essa escolha é feita aleatoriamente, né? Então o que acontece, né? O cartão que é todo vermelho, ele pode ser mostrado de 2 maneiras diferentes, apesar de que esses modos eles são indistinguíveis para a gente que está observando, né? Já que ambas as faces são vermelhas, mas ainda assim, né, mesmo que a gente não consiga do olho, né, na observação, distinguir um caso do outro, eles são casos distintos, tá bom? Mesma coisa aqui com o cartão amarelo, né? O cartão que é todo amarelo tem 2 maneiras aí do juiz exibir, né? Ou a face 1, ou ele exibe para o jogador a face 1, ou ele exibe para o jogador a face 2. No terceiro cartão, que a gente vai ver, né, que a diferença que faz, né, essa história de girar o cartão ou não, né? Porque o cartão ele tem 2 faces distintas e o jogador ele pode estar observando a face amarela ou a face vermelha, tá bom? E a gente vê, né, com isso, que cada linhazinha aqui da nossa tabela é um resultado possível, total são 6 resultados possíveis. Claro, né, se não precisava ter listado tudo, você poderia ter recorrido ao princípio multiplicativo para calcular, né? Então você observa que são 3 cartões, primeira decisão é escolher qual é o cartão que vai mostrar, e escolhido o cartão, você tem 2 faces, né? 2 faces para escolher qual que você vai exibir, qual que o juiz vai exibir para o jogador. Então, mais uma decisão agora com duas escolhas. Você faz aqui, toma as 2 decisões em sequência, escolhe o cartão, escolhe o lado. Isso pode ser feito de 3 vezes 2, 6 modos distintos, tá bom? Mas desses 6 modos distintos, só um é favorável, né? Vou voltar aqui para a gente ver a pergunta. Qual é o evento aqui que o enunciado está pedindo que a gente calcule? A probabilidade, né? Então, a probabilidade de o juiz ver a face vermelha e o jogador ver a face amarela, né? Então, esse caso aqui, né? O juiz vê o vermelho, o jogador vê o amarelo, é o único caso favorável. Se a gente supor, né, que todos os 6 casos têm a mesma chance de ocorrer, aí a probabilidade, então, de que o juiz veja o vermelho e o jogador veja a face amarela, a probabilidade é de 1 em 6. Bom, pessoal, vamos lá, mais uma, hein? Eu quero saber o seguinte, imaginem um prédio, né, de 3 andares, 2 apartamentos em cada andar, e esse prédio ele tem apenas 3 apartamentos ocupados, tá? Ele quer saber o seguinte, qual a probabilidade de que cada um dos 3 andares tenha exatamente um apartamento ocupado? E agora, né? Qual é a probabilidade? Então, imaginando, né, que esses 3 apartamentos ocupados eles sejam escolhidos aleatoriamente, né, dentre os 6 apartamentos que existem nesse prédio, considerando, né, que esses 3 apartamentos são escolhidos de forma aleatória entre os 6 disponíveis, qual a probabilidade de que os 3 escolhidos estejam cada um em um andar diferente, né? E agora, né? Bom, pessoal, tempinho aí para vocês pensarem, né? Pause o vídeo, se não tiver pausado ainda, tenta resolver e a solução a gente vê na sequência. Vou revelar. Vamos lá. A gente vai pensar aí nos casos favoráveis e nos casos possíveis, tá? Vou pensar aqui nos casos possíveis primeiro, tá bom? Os casos possíveis de quantas maneiras você pode escolher três apartamentos dentre esses 6 aí que existem, né? Então você pode tomar a primeira decisão, que é escolher o primeiro apartamento, tomar a segunda decisão, que é escolher o segundo, e tomar a terceira decisão, que é escolher o terceiro apartamento, né? Você vai tomar
você vai escolher, né, apartamentos distintos, né? Não vale escolher o mesmo apartamento mais do que uma vez. Então a gente vê, né, que ao todo são 120 possibilidades aí de você escolher esses apartamentos. Mas repara que do jeito aqui que a gente está escolhendo, a gente está levando em consideração a ordem de escolha, né? Por exemplo, eu posso escolher o apartamento 101, o apartamento 201 e o apartamento 301, tá? Aí eu vou fazer uma outra escolha agora. Agora eu vou escolher o 301, o 201 e o 101. Repara que eu escolhi o mesmo conjunto de apartamentos, mas eu troquei a ordem de escolha, tá bom? Eu resolvi calcular assim, nos meus casos possíveis, levando em consideração a ordem de escolha, tá bom? Até porque se eu decidir não levar em consideração a ordem, eu tenho que recorrer a uma fórmula, né, que é a fórmula de combinação, de repente você não viu ainda, não lembra, né? Então eu preferi fazer desse jeito que a gente vai conseguir resolver precisando de conceitos mais simples lá da análise combinatória. Bom, se a gente levou em consideração a ordem na hora de calcular os resultados possíveis, a gente vai ter que ser coerente e levar em consideração a ordem também quando a gente calcula os casos favoráveis, tá certo? Lembrando sempre que os casos favoráveis eles formam um subconjunto do conjunto aqui do que tem os casos possíveis, que é o que a gente chama de espaço amostral. Então, né, como é que a gente vai fazer para escolher os casos favoráveis? Vamos fazer o seguinte, né? Deixa eu mostrar aqui, eu tenho um desenho, né, pra gente acompanhar. Esse desenho eu peguei na internet, tem um bonequinho aqui, né, eu devia ter apagado esse bonequinho, que ele pode influenciar a gente, né. Mas esquece esse bonequinho aqui, imagina só o apartamento aí com um prédio aí com 6 apartamentos. O que a gente vai fazer? A gente quer contar os casos favoráveis, né, então eu vou contar. De quantas maneiras eu posso escolher 3 apartamentos aí, levando em consideração a ordem, e de modo que esses apartamentos estejam em andares diferentes. Então, o primeiro apartamento eu posso escolher de 6 modos, né? Pode ser esse aqui, esse carinha aqui, né? Pode ser esse carinha aqui que já tá ali dentro. Bom, agora eu vou escolher o próximo apartamento. Eu tenho quantas possibilidades para escolher o próximo apartamento? Cuidado, né? Eu não posso escolher o apartamento que já foi escolhido e também não posso escolher o apartamento vizinho, né, que está no mesmo andar. Afinal de contas, eu quero escolher apartamentos em andares diferentes. Então agora me sobraram 4 apartamentos, os 2 da cobertura e os 2 aqui de baixo, né, para eu escolher. O que a gente vai fazer? A gente vai escolher um deles, né? Tanto faz qual seja, por exemplo, esse daqui que eu estou marcando aqui de vermelhinho. E aí, para a terceira escolha, aí eu vou ter que escolher um dos 2 da cobertura, tá certo? Então eu tenho 6 possibilidades para escolher o primeiro apartamento, 4 possibilidades para o segundo e 3 possibilidades para o terceiro e último. Fazendo aqui esse produto, isso está errado, né? Calma aí, 6 vezes 4 é 24. 24 vezes 2 é 48, né? Esse negócio está errado. E aqui tá certinho? 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, né? Essa conta aqui tá errada, pessoal. Era para ser 48, né? E agora? Bom. Então, pior que esse aqui eu não consigo mudar, mas a resposta seria 48 sobre 120, tá bom? 48 sobre 120. Tem que mudar esse negócio. E aí o que vai acontecer? 48 sobre 120, você vai conseguir simplificar, né? Vai conseguir simplificar em cima e embaixo. Por quanto, né? Você pode simplificar em cima e embaixo por 12, né? Simplifica em cima e embaixo por 12, vai sobrar 4 sobre 10. Tá? Mas aí 4 sobre 10, você consegue simplificar de novo, dá 2 sobre 5. Que curioso, a resposta aqui está certinha, né? Realmente é 2 sobre 5, mas aqui não é 24, é 48, né? É isso, né? 48. 24 sobre 120, se você simplificasse por 60, por 24, né? Se a gente simplificasse 24 sobre 120 por 24, divide por 24 em cima e embaixo, daria 1 sobre 5, né? Não. Bom, vocês entenderam, né? Casos favoráveis são 48, 48 sobre 120 é a resposta, e simplificando, realmente dá 2 sobre 5, tá bom? Pessoal, vamos lá, vamos ver mais um, né? Sim, vamos ver aí uma segunda solução. Segunda maneira de resolver, de repente você pode ter pensado assim, eu prefiro escolher os casos possíveis sem levar em consideração a ordem, tá bom? Sem levar em consideração a ordem de escolha.
Eu quero escolher pensando, né, no grupo de apartamentos que eu escolhi e não na ordem, né, de escolha desses apartamentos. Não tem problema, né? Se você lembrar aí, se você já conhecer a fórmula de combinação, você pode jogar na fórmula, você vai ver que existem 20 maneiras de escolher, né, 3 apartamentos dentre 6, sem levar em consideração a ordem usando essa fórmula, né, que é a fórmula de combinação simples. Legal. Se você escolher os casos possíveis sem levar em consideração a ordem, quando você for escolher os casos favoráveis, você vai ter que fazer a mesma coisa, tá? Então, como é que você vai escolher os casos favoráveis? Você vai olhar para cada andar, né? Poxa, no primeiro andar eu tenho dois apartamentos, eu tenho que escolher um deles. No segundo andar eu tenho dois, tenho que escolher um deles. No terceiro andar eu tenho dois, tenho que escolher um deles. Então, 2 vezes 2 vezes 2, 8 possibilidades. E a gente vai ter 8 resultados favoráveis para 20 resultados possíveis. Você faz aí a razão, 8 para 20, divide por 4 em cima e embaixo, você vai encontrar 2 sobre 5, 2 sobre 5 é a resposta correta. Bom, pessoal, sexto problema, né? Sexto problema é o seguinte, numa fábrica trabalham 3 máquinas, tá? Você tem aí a máquina X, a máquina Y, a máquina Z, e a máquina X é responsável por 35% da produção, a máquina Y por 40% e a máquina Z 25% da produção. Essas máquinas, né, não existe, né, máquina perfeita. Essas máquinas elas produzem alguns defeitos, né, e a taxa de defeito está aí, né, de cada uma delas. Né, X tem a taxa de 2% de defeito, Y 1,5% e Z 0,8%. E aí ele diz o seguinte, né, no enunciado: num dia em que a produção total das 3 máquinas foi de 20 mil peças, uma delas foi retirada ao acaso e verificou-se que era uma peça defeituosa. Tá bom? E aí ele quer saber qual é a probabilidade de que essa peça tenha sido produzida na máquina X. Essa é a nossa pergunta. Bom, pessoal, mais um problema aí bem legal, né? Esse problema 6, vale a pena você dar uma pensadinha, né? Pensa aí quantos resultados favoráveis existem, quantos resultados possíveis existem, né? E vê se você consegue atacar. Bom, se você já tiver feito, pode avançar aqui comigo, né, para o próximo slide para a gente ver a solução. Então, vamos lá. A gente sabe, né, que são 20 mil peças produzidas. Quantas peças defeituosas cada máquina vai produzir? É isso que a gente tem que contar. Então, a gente sabe que 35% dessas 20 mil peças foram fabricadas pela máquina X. Tá? E 2% do total de fabricados saíram defeituosas. Então, se a gente fizer, né, o produto aqui desses 3 fatores, a gente vai encontrar o número de peças defeituosas, que é 140. Então, repara, né, que você tem 4 zeros aqui no denominador, você tem 4 zeros no numerador, você pode cancelar todos esses zeros, e é só questão de fazer 2 vezes 35, 70, 70 vezes 2, 140. Resolveu rapidinho. Tá? A máquina Y responde por 40% da produção e 1,5% do que ela produz vem com defeito. Né? De novo, você cancela os 4 zeros em cima, os 4 zeros embaixo. Você pode fazer aqui, ó, 2 vezes 1,5, que é 3, e 3 vezes 4, 3 vezes 40, 120. Né? E 120 defeituosos saem da máquina Y. E da máquina Z, né, ela produz 1/4 da produção, né, 25% dos 20 mil, e 0,8% da produção veio com defeito. Né? De novo, corta 4 zeros embaixo, corta 4 zeros em cima, você pode fazer 2 vezes 25, 50, e aí 50 vezes 0,8, 40 peças defeituosas. Então a gente chegou à conclusão que o número de casos possíveis é 140 mais 120 mais 40, 300 casos possíveis. Como é que eu sei que os casos possíveis são 300 e não 20 mil? Né? A gente sabe, desde o momento que o enunciado disse para a gente que a peça sorteada era defeituosa. Então, quando ele deu essa informação de que a peça defeituosa, que a peça sorteada era defeituosa, a gente sabe, né, que a peça não pode ser qualquer uma dessas 20 mil. A gente precisa podar, né, o nosso espaço amostral, a gente precisa reduzir o nosso espaço amostral para levar em consideração essa informação extra aí que o enunciado forneceu. Então, quando ele diz para a gente que a peça sorteada era defeituosa, a gente sabe, né, que foi uma das 300 defeituosas. E qual a probabilidade que tenha vindo da máquina X? Bom, dessas 300 defeituosas, a máquina X responde por 140 delas. Né? Então a razão é 140 para 300. Você simplifica, né? Pode cortar aqui um zero em cima e um zero embaixo, ficou 14 sobre 30, e aí é só dividir por 2, né, em cima e embaixo,
14 por 2 é 7 e 30 por 2 é 15. Então essa é a probabilidade que essa peça defeituosa tenha vindo da máquina X. A resposta é 7 em 15. Pessoal, bom, espero que vocês tenham conseguido resolver direitinho, né, essas questões de probabilidade, tá? Sei que tem muita gente que tem medo de probabilidade, né? Probabilidade causa aí um certo pânico, né, em muitos alunos, mas se a gente for avançando, né, aos pouquinhos, né, bem devagar, não tem por que ter medo, né, não tem por que se assustar com esse assunto, que é um assunto interessante, né, é um assunto que as bancas gostam muito de cobrar e é um assunto que, se a gente parar para pensar, tem muito a ver com a nossa vida, né, tem muito a ver com o nosso cotidiano, tá certo? Bom, pessoal, então é isso, né? Tchau, tchau.